qual a pregação mais difícil de ser aceita pelas pessoas? Porque eu percebo que quando a gente fala de amor, de salvação, libertação, é uma maravilha, né? Quando a gente vai falar Deixa eu lhe dizer algo. De mudança. O pregador mais popular dos Estados Unidos hoje talvez seja Joel Osteen, lá de Houston, lá no Texas. E eu um dia fiquei muito chocado, porque ele tem uma igreja linda, grande, um comunicador de mão cheia. E ele disse assim: na minha igreja não se prega sobre o pecado. As pessoas já estão muito machucadas, aqui eu tenho que pregar uma coisa gostosa, botar as pessoas para frente e tal. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão pregando sobre prosperidade, sobre milagres. Deus virou um despachante celestial. E não se escuta mais, via de regra, uma mensagem sobre arrependimento, sobre santificação, sobre a necessidade do homem se arrepender e crer. Então, essa mensagem não é popular, nunca foi e nem precisa ser. O papel do pregador não é agradar os ouvintes. O papel do pregador é levá-los ao arrependimento para que sejam salvos. Então, eu acho que o que nós precisamos é ser fiéis, muito mais do que populares. E não ter medo de falar a verdade, né? Exato. De perder engajamento por causa disso, porque você pode perder engajamento, mas você vai estar proporcionando salvação para as pessoas, proporcionando transformação. Exatamente. Né? E eu percebi isso no começo das coisas que eu comecei a postar sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus. E as pessoas falam, mas eu não encontro isso que você tem encontrado. Daí eu comecei a falar, será que não é porque está faltando a entrega? Está faltando você se modificar, você se arrepender, você olhar para si mesmo, né? E as pessoas começaram a negar um pouco, a não gostar desse conteúdo. Eu falei, poxa, agora mesmo que a gente tem que falar. Senão, que sentido tem a gente pregar só a prosperidade, pregar só o amor e depois não encontrar aquela pessoa sendo transformada, aquela pessoa não vai encontrar aquilo que foi prometido para ela se ela não tiver sido alertada. Né? Não tem salvação se não há essa entrega, essa santificação. Sem arrependimento e fé não tem como. Jesus deixou isso muito claro para Nicodemo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, só com um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. E hoje em dia a gente tem que ser muito delicado ao mesmo tempo, porque as pessoas já encaram como um julgamento. Né? Demais, filho. Nós estamos vivendo uma época, Karina, muito sensível, até do ponto de vista jurídico no Brasil. Né? Muitas pessoas acham que se você prega uma mensagem incisiva, tratando da verdade, que isso é um discurso de ódio, que isso é um discurso que fere, que separa, que machuca a suscetibilidade das pessoas. Né? Então, nós estamos vivendo naquela época em que, dentro do conceito pós-moderno, que a verdade é subjetiva, que a verdade é plural. Aliás, isso vem lá de Immanuel Kant, olhando a filosofia, né, que escreveu A Crítica da Razão Pura. Então, até Immanuel Kant, a verdade era absoluta. Se há é verdade, o não há não pode ser verdade. Se luz é uma coisa, treva é outra coisa. De Immanuel Kant para cá, e cada vez mais, as pessoas estão pensando, diferente, não há é verdadeiro, não há também é verdadeiro. Porque a verdade é plural e cada um tem a sua verdade. A verdade é subjetiva. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Não. A verdade é objetiva. É objetiva. Eu não posso jamais misturar essas duas coisas. Traz esse mundo de confusão, de perturbação, do politicamente correto. Sim. E aí os homens estão confortáveis com essa mensagem, mas estão indo para o inferno. A verdade fere, mas ela cura e salva, e liberta, e transforma. Para quem não está assim, numa posição de um comunicador, né? Como um pastor que está ali à frente, né? Recebendo as pessoas para poder falar sobre a palavra, para quem está convivendo apenas em sociedade, sem ter esse posicionamento
para pregar a palavra, de que forma ela pode conviver, falar da sua verdade sem parecer que está julgando as pessoas, né? A primeira coisa... Ela deve esperar que procurem a ela para poder falar? Não, eu acho que acho que não deve esperar para falar, não. Mas eu acho uma coisa muito importante. A nossa vida tem que ir na frente. Não há nada que é mais prejudicial ao Evangelho do que a dureza da mensagem não acompanhada de uma vida coerente. A pessoa prega uma coisa e faz outra. Faz outra. Isso é um escândalo. Isso fecha portas. Então, as pessoas precisam ver no Evangelho, ver no pregador, no crente, aquilo que ele está pregando. Por exemplo, está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 até o 3, capítulo 3, versículo 3, Deus aparecendo para Ezequiel lá na Babilônia, mostrou um rolo para ele, escrito por dentro e por fora, disse: come esse livro. Como o livro. O que Deus está dizendo comer o livro? O que significa isso? Você vai pregar uma mensagem e você precisa saborear essa mensagem. Você precisa viver essa mensagem. Você tem que ter lá dentro de você antes de... Ela tem que estar lá encarnada em você, dentro de você. Você tem que respirar, comer, sentir, viver. Só assim você vai pregar com autoridade. Então o que acontece que as pessoas rejeitam? O legalismo. É duro com os outros e complacente consigo. Fariseu proclama uma virtude, ela é mentira. Aí as pessoas, não, esse tipo, você não quer não. Isso é propaganda, enganosa, isso é fake news. Tanto que eu ouvi até uma frase essa semana de uma artista que falou, Jesus até que é legal, falou assim, Jesus é legal, o que estraga é o seu fã-clube. Isso daí me chocou um pouco, assim, porque, falei, poxa, se é para alguém ter fã-clube, é o reino dos céus, é o único que pode ter um fã-clube. Mas eu vi que ela falou como essa questão realmente da religiosidade sem uma vida que comprove aquilo, né? E o que é maravilhoso também, num contraponto disso, é que Jesus não quer fãs. Sim. Jesus não quer admiradores. Mas são os adoradores, na realidade. Jesus quer discípulos, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Mas essa constatação dela, infelizmente, é um fato. É um fato. Acho que o maior obstáculo hoje para a pregação do Evangelho é o testemunho dos cristãos. Mahatma Gandhi disse certa feita, numa reunião, disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo. Então esse é o grande problema hoje, é que muitas vezes a igreja está pregando um evangelho legalista, farisaico, duro, combativo, mas não vive o que prega. E a mensagem sofre as consequências por causa da falta de testemunho. São dois extremos, né? Tem a pregação que é dura, combativa, que não é vivida, e também aquela que é agradável aos ouvidos, mas também que não salva. Que não salva, né? Como a pessoa que está agora passando aí na igreja, buscando se fortalecer da fé, ela pode ter esse discernimento, então, de saber qual é o lugar para ela estar. Karina, acho que o ponto básico, a gente tem falado bastante isso, leia a Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração privilegiadíssima, que tem bíblias de estudo, que tem livros, que tem bons comentários bíblicos, que tem tudo à sua disposição, mas uma geração analfabeta da Bíblia. Então, se a igreja não encoraja, estimula seus membros a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia, a comerem a Bíblia, essas pessoas vão ser massa de manobra. Massa de manobra. E às vezes eu chego em algumas igrejas para pregar, eu acho muito curioso isso. A pessoa lê o texto comigo, fecha a Bíblia e bota no banco. E diz: esse povo não está acostumado com pregação bíblica. Não é uma igreja bereana. Porque não importa quem é o pregador, pode ser o apóstolo Paulo. Confira lá, Bíblia aberta, acompanha com ele.
Porque Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, nós precisamos, cada dia mais, levar o nosso povo a um comprometimento com as Escrituras, para serem crentes maduros. Sim, essa semana eu até ouvi alguém falando para mim nas redes sociais, falou, poxa, Karina, eu tenho uma dificuldade de compreender assim, o que Deus quer de mim. Eu falei, você, qual Bíblia você lê? Você tem lido? Não, eu não tenho uma Bíblia. Pô, como que vai compreender? Não vai compreender. Né? Fala, vai ser só um monólogo, não é um diálogo, é só a pessoa que ora. Tem muita gente que tem Bíblia como um livro mágico. Bota no Salmo 91 aberto para espantar o mal-olhado, como se fosse uma ferradura atrás da porta. Sim, deixa só na porta, na mesa aberta. Ou a Bíblia caixinha de promessa. Pá. A Bíblia é um livro inteligente para ser lido, para ser entendido, para ser interpretado, para ser crido, para ser vivido, para ser pregado. A igreja não pode alimentar o seu povo com leite ralo, com sopa rala e querer que os crentes sejam fortes na fé. É preciso ensinar a palavra. É preciso querer ouvir, não só falar, né? Não só murmurar, reclamar e orar, Deus me ilumina, né? Ele está iluminando. Está botando uma lanterninha, pedindo para abrir a Bíblia, né?